João 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me seguir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: É um anjo que lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia ele, significando de que morte havia de morrer. Amém. Abra sua Bíblia agora, marca esse texto que a gente vai voltar aí, e abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 21, verso 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos, e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando ali um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelho na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaída, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este Filipe 4 filhas donzelas, e todas profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e amarrando seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Quero falar essa noite sobre compromisso. Compromisso é uma derivação de uma expressão compromessa. Promessa é um acordo em que nós empenhamos a nossa honra. Quando fazemos ou quando alguém nos faz uma promessa, surge imediatamente a esperança do cumprimento da palavra dada. Então, uma coisa feita com promessa é um compromisso. Compromissados, temos que cumprir aquilo que de nós é esperado num acordo assumido. E esperamos nós
que aquele com quem nós também acordamos alguma coisa cumpra a sua parte. Houve um momento em que Deus nos propôs um acordo, um compromisso. Entrega-me a tua vida, eu perdoarei todos os teus pecados, eu te abençoarei abundantemente. Cuida das minhas coisas e eu cuidarei das tuas coisas. E tu terás uma vida regalada, viverás muitos dias e verás os filhos dos teus filhos. E eu, diz o Senhor, empenho para isso a minha palavra. Mas para que isso se cumpra, você precisa me entregar a sua vida. A pergunta que surgiu é: como te entregar a vida? E ele disse: morrendo a morte do meu filho. Segunda pergunta feita: como faremos isso? E o Senhor nos dá então o sinal da morte da velha vida e do começo da vida nova, pelas águas do batismo. A nossa espécie não é uma espécie aquática, não temos guelras, temos narinas, respiramos ar, não conseguimos tirar o oxigênio das águas, tiramos o oxigênio do ar. Então, quando somos levados ao ambiente aquático, é um ambiente onde a nossa espécie não vive. Qualquer um que cai no rio, numa piscina, no mar, e dele não consegue sair, e dela não consegue sair, morre. O sinal das águas do batismo é o sinal da morte. Quem se compromete com Jesus vai às águas do batismo dizendo para os anjos diante de Deus, para os demônios do inferno e para os homens: eu estou morrendo para a vida velha, para viver uma vida nova. Morri uma vida onde eu era dono de mim mesmo e nasci uma vida nova para ser propriedade 100% de Deus. Nada em mim mais me pertence, pertenço eu a esse que me salvou. Estamos comprometidos então. Lemos dois textos. Um texto de um homem profundamente marcado pelo compromisso que tinha com Deus. Um homem que amou Deus de tal maneira, mas de tal maneira, que estava pronto a matar por esse Deus. Não é raro alguém falar de Paulo e se lembrar de que Paulo não apenas concordou com a morte de Estevão, mas guardou a roupa daqueles que mataram Estevão. Carregando essa memória, Paulo diz: eu sou o posto menor dos apóstolos, que nem digno de ser chamado apóstolo sou, porque eu persegui a igreja de Deus. Não satisfeito com a morte de Estevão, com a prisão de muitos dos santos do Senhor, ele mesmo vai a Jerusalém e pede aos principais dos sacerdotes credenciais para chegar em Damasco e ali prender a todos aqueles que invocavam o nome de um nazareno que havia morrido uns 50 anos atrás, chamado Jesus. Era uma seita, a seita dos nazarenos. Ele queria prender todos e trazê-los presos, e ali despojá-los dos seus bens e vê-los morrer, apedrejados, porque eles blasfemavam, segundo ele cria, contra a lei de Moisés, segundo aquilo que ele acreditava. No caminho ele tem um encontro com esse a quem ele persegue. Diante do poder deste, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Que para todo o meu grupo, que tira a minha vista e que fala comigo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento, ele tem um entendimento de que ele estava lutando contra Deus, e que ele precisa lutar com Deus, ao lado de Deus. A partir daquele momento ele se converte, e ele se torna servo. Daí a alguns dias ele começa se tornando um testemunhador do que Deus fez na vida dele, e depois um pregador das grandezas de Deus, conforme o conhecimento que ele tinha da teologia judaica e da filosofia grega. Se torna o maior pregador. Se temos o Novo Testamento, devemos agradecer de Atos para frente a Paulo. Sem Paulo não haveria de Atos para frente, muito provavelmente. Mas porque ele se converteu. Tamanho o seu compromisso que muitas vezes ele foi apedrejado, muitas vezes fizeram-lhe emboscada, muitas vezes ele esteve à beira da morte, foi esquecido, passou fome, passou frio, foi apedrejado, tido como morto, jogado no cárcere, mas ele não desanimava e não abria mão do seu testemunho. Já próximo do final do seu ministério, ele vai a uma cidade chamada Mileto, reúne ali os bispos, os anciãos, os pastores, os crentes,
e diz para eles: o Senhor tem me dito que eu não verei mais os olhos de vocês, eu não estarei mais comendo na casa de vocês, porque eu não volto mais aqui. Eu sei, porque o Senhor tem me dito que daqui para frente o que me espera até chegar em Jerusalém e até chegar em Roma é apenas tristeza, sofrimento e morte. O irmão Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, está com ele e outros irmãos, por isso a primeira pessoa do plural, nós com ele, conta que eles chegam a essa cidade, e ali os irmãos estão reunidos, orando, entristecidos, porque Paulo havia já contado a esse grupo e a outros que ele não voltaria ali mais, e de repente vem um homem, um profeta de Deus chamado Ágabo, que passa pela casa de Filipe. Filipe teve 4 filhas e todas 4 profetizavam. E é tão interessante ver as pessoas criando filhos que se desviam, e a gente se depara com um homem chamado Filipe que tinha 4 filhas donzelas e todas 4 eram profetas. Deus usava todos 5, não falo da esposa dele, mas eu acredito que a esposa devia ser profeta também. Como é que crente não consegue gerar filhos crentes? Tem alguma coisa errada. Se o seu testemunho não impacta o seu filho, alguma coisa está muito errada na sua vida. Se o seu filho não é crente a partir do seu testemunho, misericórdia, o seu testemunho é falho. Se o meu filho não é crente, ele que vive comigo, cresceu comigo, tem alguma coisa muito errada na minha fé. Mas Filipe não, ele tinha 4 filhas donzelas e todas 4 profetizavam. Ágabo passa pela casa dele e chega onde está Paulo. Quando ele entra, o Espírito Santo toma. Ele vai até o lugar onde eles colocavam os seus talites, aquele manto que tem o número de fios, que são o número de mandamentos da Torá, e ele pega uma cinta que está ali, movido pelo Espírito Santo, ele amarra com uma ponta os seus pés, com a outra ponta ele dá um nó na própria mão, e o Espírito falando por ele diz: assim diz o Senhor, o dono dessa cinta vai ser amarrado desse jeito. Os irmãos, ao ouvirem aquilo, ficam apavorados, começam a chorar, dizem: Paulo, é a sua cinta, está vendo, não vá a Jerusalém, o que te espera lá? Sofrimento, prisão, nós precisamos de você, não faça isso, vão te prender, nós não vamos te ver mais, Deus já falou com você. Paulo, pelo amor de Deus, fica aqui. Paulo toma um susto com a reação dos irmãos, chora, e diz: irmãos, o que vocês estão fazendo, me entristecendo? Eu não estou pronto só para sofrer pelo nome de Jesus, eu estou pronto para morrer pelo nome de Jesus. Irmãos, isso é compromisso. Isso é compromisso. Paulo não estava pronto apenas para ter um compromisso nessa vida. Paulo, com certeza, se fosse membro de uma igreja evangélica, não perderia a escola dominical. Paulo, se fosse membro de uma igreja evangélica, não deixaria de ser dizimista. Paulo, se fosse membro de uma igreja evangélica, não deixaria de visitar os enfermos, os hospitais e os presídios. Com certeza seria Gideão. Paulo seria um pregador do evangelho onde quer que ele estivesse, sendo membro de uma igreja. Eu fico imaginando se Deus resolveu usar Paulo como comparativo para que ele possa medir a fé daqueles que leem o que Paulo escreveu, aquilo que de Paulo foi escrito. Eu não vou nem pegar Jesus, vou pegar Paulo. Como nós oferecemos desculpas a Deus: eu não vou ficar no culto porque eu não gosto daquele pregador, eu não vou à escola dominical porque eu estou cansado, porque eu tenho trabalho para fazer, porque eu tenho comida para fazer, porque meu marido não gosta, porque minha esposa é uma chata, porque meu menino está doente. Eu não vou dizimar porque eu ganho muito pouco. Eu não vou dizimar porque eu ganhei muito, e 10% de muito ainda é muito, e se tirar muito de muito, o que sobra é muito sem uma parte. E a gente começa a arrumar um monte de desculpa para não cumprir a nossa parte do acordo. Um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, dissemos para Ele: eu não sou mais dono de mim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Mas no dia que o Senhor Deus diz: 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia é meu, é o dia inteiro, não é um pedaço do dia do 7º dia, é o dia inteiro, é meu. O salário que você leva para casa é todo meu, eu é que deixo você ficar com 90%, não é você que me dá 10% não. Falar do meu amor tem que ser a repetição de uma experiência que você vive todo dia, o amor de Deus. Paulo tinha compromisso, porque ele estava com promessa. Ele fez uma promessa ao Senhor: eu andarei nos teus caminhos e eu serei fiel. Fico imaginando quanto um marido espera que a sua esposa seja fiel.
quanto o marido espera. Você, homem, você gostaria que a sua mulher dormisse na cama de outro homem? Você gostaria que a sua mulher ficasse uma semana do mês, ou 2 semanas de cada mês, na casa de outro homem? Você gostaria que a sua mulher programasse as viagens de férias dela com outro homem? Você gostaria, sendo você um caucasiano, um branco, casado com uma mulher branca, de repente ter um filho japonês ou negro? E aí alguém poderia dizer, mas o brasileiro é todo misturado, né? Com certeza você tem ancestral japonês. Mas esse menino não abre o olho. Alguém diz para você, abre o olho você. Tem alguma coisa errada. Mas eu poderia perguntar também à mulher, você gostaria de saber que o seu marido anda com umazinhas por aí? Você gostaria de pegar a roupa do seu marido e ver marca de batom no colarinho? Você gostaria de ver o seu marido saindo do banho, ainda dando aquela enxugada nas costas, e quando ele levanta assim, tem um chupão no pescoço, e você fala, mas não fui eu que fiz esse chupão. Com certeza tem uma outra boca que bateu aí. Aí ele diz, não, isso é uma pulga. Isso é uma pulga deixou um chupão desse tamanho, que boca tem essa pulga? Irmãos, você vai dizer para mim, não, eu não quero. Você espera do seu marido fidelidade, você espera da sua esposa fidelidade. Pois bem, Paulo em Efésios compara a igreja com a noiva e Jesus com o noivo. Jesus espera que a igreja seja fiel. Jesus espera que a noiva não tenha o chupão do diabo no pescoço. Jesus espera que a noiva esteja na casa dele. Quando perguntaram a Jesus, filho, onde é que você estava? Ele tinha 12 anos, ele se surpreendeu com a pergunta de Maria e de José, olhou e disse, mas vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Você pode até dizer para mim, pastor, não venho porque eu tenho trabalho para fazer, porque eu tenho brita para pôr para dentro, porque eu tenho comida para fazer, meu marido, meu carro. Deixa eu te falar uma coisa, não é para mim que você vai prestar conta, é para o Senhor. Tem o dia da prestação de contas, tem o dia em que nós clamamos, no dia da angústia, tu me invocarás e eu te responderei, e te livrarei, e tu me glorificarás. Mas isso não é para todo mundo, isso é para quem anda com o Senhor. Gritos vazios Deus não ouvirá. Sabe quem tem gritos vazios? Quem é relapso na fé, quem não está comprometido com o seu Deus. Quem está comprometido com o seu Deus se esvaziou, não tem mais direito, não tem mais argumento, ele tem um único desejo, ela tem um único desejo, obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque este é o modelo que nós encontramos no Filho de Deus. E aí, deixando Paulo, eu vou para Jesus em João capítulo 12. João capítulo 12 é um capítulo delicioso. Nós encontramos Jesus já próximo do final do seu ministério. E aí acontece algo extraordinário. Os gregos subiram à festa dos judeus, porque ouviram falar que em Israel tinha alguém que era mais sábio do que Sócrates, mais sábio do que Platão, do que Aristóteles. Alguém que além de sábio tinha poder de curar os enfermos, porque a história do aleijado que se levantou, pegou a cama e foi embora, chegou lá. A história dos cegos que foram curados também chegou lá. A história dos 10 leprosos chegou lá. História atrás de história, cura, milagres de todo tipo, ressurreição de mortos, isso chegou lá e eles disseram, nunca ouvimos falar que Platão curou alguém, nunca ouvimos falar que Aristóteles ressuscitou alguém, nunca ouvimos dizer que Sócrates expulsou um demônio e a pessoa voltou ao estado normal. Depois de viver muito tempo no cemitério, precisamos ir lá. E quando chegaram lá, encontraram Jesus, não apenas discursando, mas vivendo as suas palavras. Jesus era comprometido com o Pai. E aí alguém passa, eles perguntam, qual que é o nome do senhor? Encontraram Filipe. Filipe andava com Jesus. Depois Filipe casa com uma mulher que andava com Jesus. E aí Filipe tem uma filha que aprende a andar com Jesus, segunda filha que tem compromisso com Jesus, terceira filha que anda com Jesus, quarta filha que anda com Jesus. O Espírito Santo batiza, a primeira batiza, a segunda batiza, a terceira batiza, a quarta, e as 4 são profetas, profetizas na casa do Senhor. Filipe, esse que andava com Jesus. Quem anda com Jesus gera filhos que andam com Jesus. Não tem como errar, irmão. Filho de peixe é peixinho, filho de crente é crentinho,
Ah, pastor, filho de crente desvia. Para com isso. Isso é uma forma de se autodesculpar. Como que alguém que anda com Jesus, que deixa o filho ver milagre, que deixa o filho ver poder de Deus, que deixa o filho conhecer a palavra, comer do pão, do maná verdadeiro que desce do céu, como é que esse filho desvia? Não desvia. Irmão, Filipe ouve o pedido deles, queremos ver Jesus, nós ouvimos Jesus de longe, queremos conversar com ele, temos uma proposta irrecusável. Proposta irrecusável é coisa boa. Filipe encontra André e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que Jesus agora faz sucesso não apenas em Israel, vai ser transcultural, nós vamos sair de Israel, vamos começar agora o mundo, agora vamos chegar no mundo. Filipe conversou com André e Filipe foram ter com Jesus e falaram: olha, está aí um grupo de gregos que quer levar o senhor para a Grécia, agora o senhor da Grécia vai ser com certeza o guru do César, o imperador romano. O senhor agora, não, esse é o caminho do sucesso. Agora o senhor pode colocar os teus planos em primeiro lugar. Jesus olhou para eles e disse assim: agora é a hora e a vez das trevas. Olha aí, irmão, presta atenção em nome de Jesus. Olha lá, verso 24, verso 23, e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem é de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso eu vim. Irmãos, Jesus dá uma resposta e diz: espera aí, agora é a hora e a vez das trevas. Essa proposta vem para me tirar do meu caminho. Eu estou comprometido com o Pai, eu não estou comprometido com o sucesso, eu não estou comprometido com o ser guru de César, eu não estou comprometido em sair da minha nação para pregar fora daqui. O Pai me mandou para fazer uma obra aqui, agora está chegando a hora de eu morrer. E aí Jesus disse algo extraordinário sobre compromisso com Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, olha o que ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Eu vou te falar no caráter de profeta. Olha aqui para mim. Sobre a palavra do Senhor eu não estou inventando. Essa palavra é maior do que eu só tenho 58 anos. Esse texto tem 2000. Eu passarei, esse texto vai continuar. Quando eu cheguei aqui, homens muito mais cheios do Espírito já pregavam essa palavra. Homens morreram para poder pregar essa palavra. Homens foram presos para poder pregar essa palavra. Homens atravessaram mares para poder pregar essa palavra. Homens deixaram família, ou levaram as suas famílias para outras terras para poder pregar o que eu vou te falar agora em nome de Jesus. Jesus disse: quem ama a sua vida e não está comprometido comigo vai perder. Se você não vem à escola dominical e você tem 1000 desculpas, a sua desculpa vai ser a sua perdição. Não sou eu que estou te dizendo. Quem ama a sua vida, você ama mais o seu serviço, você ama mais o seu estudo, você ama mais o seu marido? Deixa eu te contar, você não é dono de você, você não foi comprado por ouro e prata ou coisa semelhante, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, você é propriedade de Deus, e quando você só nega a Deus o que é de Deus, a mão do Todo-Poderoso não vai te levantar no dia da angústia. Você o invocará, você gritará, mas serão gritos vazios que ele não ouve, porque eu não estou dizendo isso, eu estou repetindo o que aqui está escrito. Veja o que ele disse aqui: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Sabe do que eu gosto? Eu gosto de uma frase que eu li nos encontros, naqueles retiros espirituais chamados encontros. A pessoa chegava lá na sexta-noite e às vezes tinha preocupação, mas sábado eu tenho que fazer alguma coisa. E aí tinha uma frase que a gente colocava na parede assim: se Deus não puder cuidar das suas coisas, você também não dá conta não. Deus sabe que você tem que pagar uma duplicata. Deus sabe que você tem um marido para enfrentar. Deus sabe que você tem que se formar, que você tem que estudar, que você tem que trabalhar. Deus sabe que você tem que arrumar seu carro. Mas Deus sabe também que Ele vai cuidar de todas essas coisas se você fizer a sua parte. Se você estiver comprometido com Ele. Mas se você deixar de servir ao Senhor
para cuidar das suas coisas, você quebra o acordo com Deus. E quando você quebra o acordo com Deus, aquele que é inimigo de Deus se coloca do seu lado. E você não tem em Deus o seu amparo, porque você negou o Senhor. É engraçado porque quando você está desempregado, você ajoelha e você pede a Deus que abra uma porta para você. Você pede a Deus que te dê um emprego. Quando você tem um comércio, o comércio não está indo bem, você pede a Deus que traga clientes para o seu negócio. Quando você tem uma indústria e você está sofrendo com impostos que são impostos injustos, uma carga tributária pesada que não nos dá o retorno que devia. Quando você tem uma concorrência desleal com países que produzem em escala e que não respeitam o meio ambiente, que não respeitam os direitos humanos, que escravizam, então esses produtos chegam aqui com preços muito competitivos contra você, de uma forma desonesta, e você tem um governo que permite isso, o seu negócio vai de mal a pior, você pede ao Senhor que te traga a solução do seu problema. Mas o dia que o Senhor te abençoa e você tem dinheiro, você deixa de ser dizimista na casa do Senhor, você rouba Deus, irmãos. A palavra de Deus em Malaquias usa a expressão roubo. Roubará o homem a Deus? Você que não é dizimista, olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus está dizendo que você está roubando a Ele. Pastor, mas eu não acredito. Bom, se você não acredita, não é com você que eu estou falando com quem acredita na palavra. Aquele que quer guardar alguma coisa para si, perderá essa coisa e a própria vida. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja lá verso 25, quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, quem coloca cliente na sua loja é o Espírito de Deus, quem te dá habilidade para fazer as coisas acontecerem é o Espírito Santo, quem te ensina a convencer o seu cliente é o Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo uma crise. Novidade? Ninguém sabia disso, né, que a gente está numa crise. Mas nós mais velhos temos o privilégio de termos passado por crises ainda mais profundas. Fui taxista, irmãos. Alguns sabem disso, outros não sabem. Eu vou contar para quem não sabe e para lembrar aqueles que já ouviram. Eu fui taxista numa época em que você não conseguia passageiro. Você ficava parado no ponto e não pegava passageiro. As filas eram quilométricas. E quando você rodava, você gastava o combustível e não pegava passageiro. Era um desespero total. Vocês não têm ideia do que é um desespero. Certa ocasião, eu chego no BH Shopping, tinha um ponto ali do lado, ainda tem, mas não era como é hoje, não tinha aquela estrutura toda. Parei meu carro, olhei na frente, 12 carros na minha frente. Peguei uma revista Veja, falei, vou ler, né? Folhei a revista Veja, né? Só figura, não deu para ler. Coloquei de lado, falei, vou ler minha Bíblia. Fui ler a Bíblia. Estou ali, fiquei ali uns 40 minutos, imaginei que isso devia ser mais ou menos 1h30 da tarde, falei, eu vou sair daqui lá para 6h30 da tarde. Não tem jeito, mas é melhor ficar aqui do que queimar o combustível e não ter dinheiro para colocar depois. Vejo um senhor branco, meia idade, com uma moça branca, meia idade, uma senhora meia idade, uma moça mais nova, e os três passaram pelo primeiro carro, segundo carro, terceiro carro, e eu olhando. E o cara vem andando, chegou na minha porta e disse, está livre? Tem um monte de carro livre. Falei, claro que está livre. Ele falou, o senhor pode me levar no Otton? Falei, claro que eu posso te levar no Otton, estou aqui para isso, meu amigo, faz favor. Entra, um Monza 86, 4 km com 1 litro de álcool. É só jogar na banguela e descer a Nossa Senhora do carro. Oh, é de Deus esse negócio. Rua da Bahia, deixar o homem lá. E eu louvando ao Senhor. Segunda-feira. O moço virou para mim e disse, o senhor sabe onde fica Sabará? Falei, sei. O senhor me leva lá? É claro que eu levo. Então, o senhor espera aqui, entrou no Otton, voltou, falou comigo, me leva em Sabará, segunda-feira. E conversando com um sotaque de português, ele era português, as duas moças portuguesas, uma era esposa, a outra era secretária, um empresário visitando o Brasil, de férias. Fomos conversando, chegamos em Sabará. Ele quis conhecer aqueles museus, aquelas igrejas, mas tem um detalhe, segunda-feira o museu não abre. As igrejas não abrem na segunda-feira, eu não sei hoje, naquela época não abria. E eu falei com ele, olha, é o seguinte,
O que der no taxímetro, eu vou cobrar 50% a mais, que é o retorno, que era o que a lei dizia. Mas eu achei que ele ia ficar em Sabará quando eu disse isso. Quando chegamos em Sabará, ele disse: você me espera que eu vou voltar com o senhor. Eu falei: que beleza. Então eu falei: esquece os 50%, vai ser só o do taxímetro, porque o taxímetro ia voltar funcionando, ia ser o 100% e não os 50%. Medo dele olhar quanto deu e colocar só 50%. E ele ficou lá, voltou murchinho, falou: não pode entrar, os museus estão fechados, vamos voltar. Irmãos, eu fiquei com o coração apertado, e Deus começou a ministrar o meu coração, e eu pagava a diária do carro, e Deus falou ao meu coração: faz alguma coisa por ele, dá alguma coisa por ele, planta. Quando estávamos chegando naquela região dos motéis ali, daquela saída de Sabará, tem um conjunto de motéis, um trevo, eu falei para ele: o senhor me permite dar um presente para vocês? E ele falou: permito. Qual presente? Eu falei: olha, eu vou desligar o meu taxímetro aqui, veja quanto está marcando. Eu sou de uma cidade aqui próxima, chama-se Santa Luzia. Tem um conjunto arquitetônico, histórico, muito parecido com aquele de Sabará. Mas como eu sou de lá, eu conheço as pessoas que tomam conta das igrejas, dos museus. Eu vou pedir para eles deixar vocês entrarem. Então eu vou desligar o meu taxímetro, vou levar vocês de graça, vou ficar com você o tempo que vocês gastarem e volto. Quando a gente passar, nós vamos estar passando uma BR aqui embaixo, mas quando estiver nessa direção, eu vou ligar o taxímetro e nós vamos acrescentar o que der a partir daí a esse valor aqui. Então a ida lá e o tempo eu vou dar de graça. Depois que eu falei isso, eu falei: mas eu sou muito burro, eu pago diário, como que eu faço um negócio desse? Eu fiquei sem entender, falei: mas as coisas do Espírito são muito loucas, Deus disse para dar alguma coisa, e eu dei, e fui, e realmente eles puderam entrar no museu da guerra que teve lá, do Muro de Pedras, entraram nas igrejas, foram na Fonte dos Camelos, enfim, conheceram aquele conjunto histórico que tem ali. Quando voltamos, eu disse para eles: vou ligar o taxímetro. Ele disse: me deixa no Shopping Del Rey. Eu falei: deixa, sim senhor. Quando eu deixei, que ele me pagou, ele falou: você pode me pegar aqui depois? Eu falei: não posso porque eu não sei onde eu vou estar. Não é, se eu falar para o senhor que eu vou estar aqui 10 horas, eu tiver com um passageiro que me levou para outro lugar, eu não vou conseguir chegar. Irmãos, ele falou: então tá bom, mas você pode me pegar amanhã, terça-feira, lá na porta do Otton? Eu já tinha ganhado bastante com ele. Eu falei: posso. Que horas? Você me pega às 7 horas da manhã? Eu falei: pego. Aí tudo bem, rodei, irmãos. Quando foi 10 horas, os passageiros que foram pegando me levaram para o Shopping Del Rey. Quando eu estava no primeiro lugar, entrou um passageiro. Quando o passageiro sentou, esse português chegou na porta do meu carro e disse: você está aqui. Eu falei: toma, não estou, porque já entrou passageiro, pega o segundo, amanhã a gente se vê às 7 horas. Ele falou: então tá, pegou o de trás. E eu fui trabalhar, às 7 horas da manhã, eu estava lá no outro dia, falei: para onde será que ele quer que eu levo? E ele disse: você me leva para Ouro Preto? Irmãos, eu fiquei o dia inteiro, almocei, tomei refrigerante, tudo por conta do homem, taxímetro ligado direto. Meia-noite nós chegamos em Belo Horizonte e ele disse: eu estou com fome, tem algum lugar para comer alguma coisa? Chegada de Ouro Preto, eu entrei pela Mangabeiras ali, tem um Pizza Hut aqui, fui comer pizza com ele, a esposa e a secretária. Ganhei um dinheiro muito bom numa época que ninguém estava rodando. Falei: nossa, Senhor, o Senhor é bom, já ganhei a semana com 2 dias. Deixei no auto, ele virou para mim e falou: você pode me pegar aqui amanhã? Eu falei: que é isso? É bênção demais. Que horas? Às 7? Ele falou: não, às 8. Falei: tá bom demais. Às 8 horas, eu o peguei. Ele falou: eu quero ir no Jardim Zoológico. Fomos para Pampulha, eu vi tudo quanto é bicho, eu vi macaco, eu vi cobra, eu vi ema, eu vi tudo, e com o taxímetro ligado. E aí na hora do almoço ele falou: estou com fome, tem um restaurante bom? Eu falei: tem um Carretão Gaúcho, tem um rodízio lá que vocês vão gostar. Levei, falei: vou esperar vocês aqui. Ele falou: de forma nenhuma, você está comigo? Vai sentar à mesa comigo, vai comer rodízio? Irmãos, eu comendo rodízio e o taxímetro rolando lá, eu comendo, gastando o dinheiro dele e ele me pagando para isso. Eu falei: ô Jeová maravilhoso. Fiquei com ele a tarde inteira, aleluia, mas não acabou. O levei de volta para o hotel. E ele falou: você me pega aqui amanhã? Eu falei: Jesus, esse troço está ficando muito bom, daqui a pouco ele vai me chamar para morar em Portugal. Aí ele falou: olha, minha esposa quer fazer compra, então amanhã você vem e vai ficar à disposição dela. Ela andou essa Belo Horizonte toda, eu fiquei com ela até 4 horas da tarde na quinta-feira. Ninguém rodando, os pontos cheios, e eu ganhando. Aí eu falei: Senhor, tá bom. Ele virou para mim e falou: vou embora amanhã, você pode me pegar para me levar para Confins? Irmãos, quem roda contato sabe como é que Confins é bom. Era bom e continua bom, Dudu? Continua bom, era melhor do que hoje.
Eu passei a semana inteira com esse moço, numa época que ninguém tinha. Sabe por quê? Porque quem supre a nossa necessidade, quem põe o pão na nossa mesa, quem nos veste, quem não deixa a gente gastar dinheiro com remédio, com médico, é o Senhor. E é desse Deus que você vai roubar o dízimo, é desse Deus que você vai tirar. Meu irmão, dê o dízimo dobrado. Quando alguém te disser, quando o diabo ministrar no seu coração, não dizime, diga, eu vou dizimar o dobro. Esse Deus é o Deus que me deu aquilo lá, esse Deus me supriu cada necessidade em nome de Jesus, e vai suprir também a sua. A Bíblia diz que o Senhor deixou o povo passar fome, caminhar no deserto, para saber o que ia no coração deles, se eles guardariam o mandamento ou não, para que eles soubessem que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso eles comeram maná. O Senhor vai te honrar quando você o honrar. Quando você tiver compromisso com o Senhor vai ter compromisso com você. Não abra mão, não perca o lugar que Deus te deu. Você é filha de Deus, filho de Deus. O lugar do filho de Deus é na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor. E para a gente concluir, porque o pastor disse que não ia pregar muito, imagina se fosse pregar. Quero ler para vocês um relatório que eu encontrei essa semana e eu achei muito interessante. Em setembro de 1957, o funcionário do Lincoln Park Zoo, em Chicago, nos Estados Unidos, levou uma cobra de aproximadamente 76 centímetros ao Museu de História Natural da cidade, em busca de ajuda para identificar a espécie. Carl Peterson Schmidt, famoso herpetologista, ou seja, o profissional que se dedica ao estudo dos anfíbios e répteis, trabalhava no museu e concordou em dar uma olhada no animal. Schmidt era um reconhecido especialista em cobras, de grande prestígio na área, e era tão bom em identificar espécies que chegou a batizar dezenas delas, diz Elizabeth Schockman, do programa de rádio sobre ciência, Science Friday, transmitido às sextas-feiras pela Public Rádio Internacional, PRI, dos Estados Unidos. Em 25 de setembro, o pesquisador registrou que a cobra era de origem africana, que estava coberta com padrões de cores vivas e que tinha um formato de cabeça semelhante a uma bunslang, um tipo de cobra venenosa que vive na África subsaariana. O herpetologista, no entanto, tinha dúvidas sobre se tratava mesmo de uma bunslang, uma vez que, como escreveu no seu diário, a placa anal da cobra não estava dividida. O que ele fez em seguida acabaria lhe custando a vida. Ergueu a cobra para examiná-la mais detalhadamente. Enquanto a observava, impressionado com as características incomuns que via, acabou picado no polegar esquerdo. O animal o deixou com 2 furos no dedo, sangrando, com 3 milímetros de profundidade. Schmidt começou a chupar a ferida e, em vez de procurar atendimento médico, voltou ao diário de anotações e começou a registrar os efeitos do veneno sobre ele. 24 horas depois estaria morto. Uma das hipóteses levantadas na época é que Schmidt não acreditava que a mordida da cobra seria fatal. Ele pegou o trem para casa e continuou registrando no diário dos seus efeitos, o que ele observava e o que ele sentia. 16h30 até as 17h30, forte enjoo, mas sem vômitos. Viagem para Homewood em um trem suburbano. 17h30 às 18h30, muito frio e tremores, seguidos por uma febre de 38,7 graus. Sangramento das membranas mucosas na boca começou por volta das 17h30, aparentemente, principalmente na gengiva. 18h30, comi 2 torradas. 21 horas até a meia-noite e 20, dormi bem, urinei às 12h20 da manhã, principalmente sangue, mas uma pequena quantidade. Tomei um copo de água às 4h30 da manhã, seguido de enjoo e vômitos violentos, sendo que o conteúdo do estômago era o jantar não digerido. Me senti muito melhor e dormi até às 6h30 da manhã. Depois de acordar, Schmidt continuou sua manhã como de costume, tomou o café da manhã e seguiu registrando no diário suas reações ao veneno. 26 de setembro, 6h30 da manhã, temperatura 36,8 graus. Comi cereais e ovos cozidos sobre torradas, molho de maçã e café no desjejum. Não há urina, mas cerca de 30 milímetros de sangue a cada 3 horas. A boca e o nariz continuam sangrando, não excessivamente. Excessivamente foi a última palavra que escreveu. Depois do almoço, por volta das 13h30, ele vomitou e ligou para a sua esposa. Quando a ajuda chegou, Schmidt estava inconsciente, seu corpo estava coberto de suor.
Um médico tentou reanimá-lo até chegarem ao hospital. Às 15h30 ele foi declarado morto devido à paralisia respiratória. O veneno da Bunzlang age rapidamente. Apenas 0,0006 miligramas podem matar uma ave em minutos. O veneno causa coagulação intravascular disseminada, fazendo com que as vítimas sangrem até a morte. Segundo o relatório da autópsia de Schmidt, pulmões, olhos, coração, rins e cérebro dele estavam sangrando. O jornal Chicago Daily Tribune informou que Schmidt foi aconselhado a procurar ajuda médica algumas horas antes de morrer, mas recusou-se dizendo: não, isso alteraria os sintomas. Alguns acreditam que a morte de Schmidt foi um caso de a curiosidade matou o cientista. Outros, no entanto, ressaltam que, sendo um especialista em herpetologia, Schmidt certamente sabia que o antídoto para o veneno da Bunzlang só estava disponível na África. Em outras palavras, existe a possibilidade de ele simplesmente ter aceitado a própria morte. Irmãos, isso aqui é compromisso. Ele era um herpetologista, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que não tinha o soro antiofídico dessa cobra africana lá. E já que ele ia morrer, o que ele fez? Ele disse: eu vou prestar um serviço à humanidade. Eu vou registrar cada sintoma, porque depois de mim pode ser que alguém seja picado. E tudo que eu escrever aqui pode salvar outras vidas. A minha não tem mais jeito. Eu estou picado pela cobra. Compromisso é aquilo que Jesus disse para o André e para o Felipe: eu vim para essa hora. Como eu vou dizer? Eu vou fugir dela. Essa é a hora em que eu vou começar o meu calvário. Paulo disse também: eu sei que eu estou destinado à morte, mas eu vou continuar fazendo a minha obrigação. Eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, e nós que fomos batizados na água, ou você que quer entregar sua vida a Jesus e ser batizado nas águas, tome uma posição e seja servo de Jesus 100%, ainda que isso custe a sua vida. Seja dizimista, seja presente nos cultos, seja evangelista, crie os seus filhos na disciplina do Senhor. Não fuja aquilo que Deus espera de você no compromisso com Ele. Maridos, amem as suas esposas. Maridos, amem e cuidem das suas esposas. Esposas, amem e respeitem os seus maridos. Pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. Filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é bom e diante de Deus te dá vida próspera e te dá muitos anos de vida. O que mais nós podemos pedir, senão um Deus que nos toma pela mão e nos ensina a viver cada dia na dependência dEle? Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.